Fala, meu amigo desenvolvedor! Você aí já imaginou construir um projeto web sem back-end que em tempo real identifica as suas mãos e as posições que você está fazendo com ela para criar um projeto de identificação de linguagem de sinais? Pois é, se liga que esse é o projeto que eu vou te mostrar hoje e te mostrar como você também pode fazer isso. Se você, meu querido amigo, ficou curioso, estou aproveitando aqui a tela do aplicativo para já mostrar para você o que é que eu estou falando. Então essa é uma aplicação aqui que eu construí para identificar os sinais que a gente faz com a nossa mão aqui, para identificar qual sinal a gente está fazendo do alfabeto da linguagem de sinais, e ele faz aqui um highlight, ele identifica aquela letra que nós estamos fazendo ali com as nossas mãos. O projeto aqui ele é simplesmente sensacional de você pensar que ele está todo funcionando simplesmente no front-end, não tem nenhum back-end nessa aplicação, e ele está em tempo real identificando os sinais que eu estou fazendo aqui com a minha mão. Então inclusive você pode ver aqui, eu estou fazendo o D agora, fazendo o E, o A. Então cada símbolo aqui que eu vou fazendo com a minha mão, ele vai identificando e fazendo um highlight ali de qual letra ele conseguiu identificar no alfabeto da linguagem de sinais. Então esse é um projeto magnífico, e não somente a ideia dessa aplicação, mas todo o contexto geral e os conhecimentos que você pode adquirir a partir de uma aplicação como essa, que podem fazer você construir novos projetos magníficos e que talvez você nunca tivesse imaginado que você conseguiria fazer antes. Então mostrando aqui um pouco da cara de como está o código para esse projeto e explicando um ponto logo aqui, esse projeto ele está feito completamente em JavaScript, ele não tem nenhum framework, então a gente não está utilizando aqui React, não está utilizando Vue, não está utilizando Angular, nem nenhum outro framework ou biblioteca como essa. Ele está aqui no JavaScript puro, podemos dizer assim. A única coisa que ele tem no package, inclusive vocês podem ver aqui, que é o Browser Sync, que é para ele ficar fazendo um reload ali da nossa aplicação. A gente não precisa ficar subindo a aplicação o tempo todo. E isso serve para mostrar também que você não precisa depender de frameworks como os que eu citei anteriormente para construir projetos legais e com uma boa estrutura. Então se você utilizar e você se aprofundar um pouco mais no JavaScript em si, você consegue construir projetos incríveis somente com o que a própria linguagem ela já te fornece hoje em dia, tá? Falando um pouco da estrutura aqui, antes de partir para a parte das mãozinhas que podem ser identificadas, ele tem um HTML aqui bem simplesão, bem básico, que é onde ele vai renderizar o alfabeto, é onde ele vai estar renderizando ali as imagens com cada uma das letras do alfabeto, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, para poder fazer o highlight daquela letra que está sendo identificada no momento em que a gente está fazendo algum sinal com a nossa mão. E para preencher isso aqui, ele está dividido o projeto de certa forma. Aqui tem todas as letras, tá, do alfabeto dentro de uma pastazinha de assets, e aqui nós temos os pages, que é onde está sendo construído realmente ali a aplicação, a parte de JavaScript. Ele está sendo dividido em controllers, em factories, em services, em views, e ele tem aqui também o utils, que a gente vai utilizar para gerenciar ou fazer algumas coisinhas ali que não se encaixam em nenhum desses outros. Então a factory aqui posso dizer que é o principal, né, que inclusive que é o que está sendo inicializado no index da nossa aplicação. Então o index aqui está inicializando o alfabeto e a parte de gestos das mãos. Então o alfabeto seria aqui realmente a parte visual da aplicação e tudo que ele está fazendo ali, e a parte de hand gestures seria a parte de identificação dos sinais que a gente faz com a nossa mão. Então as factories aqui eles são responsáveis por inicializar as outras partes da aplicação, especificamente inicializar o controller, que é o que vai controlar o que é que vai estar acontecendo ali, se é uma view, se é um service que vai estar sendo chamado. Então a controller é o que está realmente ali controlando tudo de nossa aplicação. Para a parte do alfabeto especificamente, ela só vai ter um view, que é para estilizar ali a nossa página. Então aqui na view a gente pode ver que o que ele está fazendo na parte do alfabeto basicamente é pegando a lista aqui das letras do alfabeto, e a partir disso ele está construindo ali cada um daqueles objetos, daqueles, podemos dizer, ícones, daqueles cardzinhos que estão aparecendo ali, buscando a imagem, colocando a pequena labelzinha embaixo dela e depois adicionando isso na DOM. E isso está sendo adicionado aqui naquelas duas partes do HTML que eu mostrei, na parte direita e na parte esquerda, para montar aquelas duas estruturas. E na view a gente tem basicamente isso aqui. E na controller do nosso alfabeto, o que ele está fazendo chamando esse método para renderizar o alfabeto lá da nossa view, tá? Então não tem nada de muito complexo aqui, é uma aplicaçãozinha que tem um controller, e esse controller está sendo responsável por chamar a view, que é o que vai renderizar a nossa aplicação.
Partindo para algo um pouco mais complexo agora, deixa eu fechar essas questões aqui do alfabeto. Vamos aqui para a Factory, que está fazendo a identificação dos gestos das nossas mãos, né? Então aqui podemos ver que tem um pouco mais de coisas já aqui implementadas, tem um pouco mais de coisas feitas. E temos aqui também as importações que a gente precisa para poder executar o nosso projeto, que era o que eu tinha falado do TensorFlow. Então a gente pode ver aqui que são algumas bibliotecas que são importadas do TensorFlow e alguns modelos que podem ser utilizados. O modelo que está sendo utilizado aqui é o Hand Pose Detection, que é para identificar ali as posições da nossa mão, e um outro projeto que eu falei que está sendo utilizado, que é o Finger Pose, que pode ser encontrado lá no GitHub, tá? Então aqui está importando os controllers, view, service, do utils aqui está importando alguns gestos, que é basicamente a definição que a gente fez para cada um dos gestos das nossas mãos. Então a gente precisa definir para cada um dos sinais do alfabeto, a gente precisa definir qual gesto se refere a cada um deles. E aqui temos a inicialização da câmera também, que precisa estar sendo executada para que o projeto ele consiga, a partir das imagens da câmera, identificar qual sinal a gente está executando com as nossas mãos. Então, da mesma forma, temos aqui a inicialização do controller na nossa Factory, e é o controller que vai inicializar aqui todas as outras partes da nossa aplicação. O Service, a gente pode ver aqui que ele é o que tem mais coisas, ele é o que tem o Finger Pose, que é o que está sendo importado aqui. Ele tem o Hand Pose Detection, que é o que vai vir do TensorFlow para a gente. Essa Hands Version é basicamente a versão que a gente vai estar utilizando ali da biblioteca. Essa Gesture Strings é o que a gente criou aqui, as strings relacionadas a cada um dos gestos. Então isso aqui não é nem tão necessário, mas é mais organização. E os gestos conhecidos são os gestos que a gente definiu, que a nossa aplicação ela vai conseguir identificar a partir dos sinais que a gente fizer com a nossa mão. Então, partindo um pouco aqui de início para a nossa view, vamos aqui para nossa view. Ela é bem simples, podemos assim dizer, e o que basicamente ela vai fazer é estar rodando um loop com esse Request Animation Frame aqui. Ele vai estar rodando um loop com a função que a gente passar para ela. E outra coisa que ela tem é fazer um highlight das letras, né, dos cards. Então, assim que a gente enviar aqui alguma letra que foi identificada, algum sinal que está relacionado a alguma letra, esse método aqui da nossa classe de view da Hand Gesture é responsável por fazer o highlight. Para o controller, para mostrar o que, é que o controller está fazendo, primeiro ele inicializa aqui tudo que é necessário, a câmera, o view, o service. Ele precisa ter tudo aqui instanciado para ele poder chamar os métodos que sejam necessários chamar. Só para mostrar aqui um pouco esse Prepare Run Checker, é só para ele não ficar chamando várias vezes ali, identificando várias vezes o mesmo sinal. Então para ele não fazer o highlight, sei lá, 100 vezes por segundo ali, no caso 60 vezes por segundo, né, que é basicamente o que uma câmera tem, ou 30 vezes por segundo. Então ele tem um delayzinho aqui, a partir do momento que ele identifica um sinal, para ele poder fazer um highlight de outro, ou refazer o highlight daquele sinal que já foi identificado, né? Então, para a gente não sobrecarregar a nossa aplicação. Aqui dentro, o que ele inicializa, primeiro ele vai inicializar, criar uma nova instância do controller, chamar essa função init. E essa função init ela é responsável por chamar o loop, que é o que vai ficar executando a nossa aplicação para poder ficar identificando os gestos. Então inicialmente aqui ele inicializa o detector, que está lá no nosso service, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco isso aí. E depois ele chama esse Estimate Rands, vai basicamente ali tentar identificar os símbolos e os sinais que a gente está fazendo para tentar identificar se aquilo está associado a algum gesto que a gente já definiu dentro da nossa aplicação. Então o que é que esse Estimate Rands ele vai fazer? Ele vai tentar lá no Service fazer um Estimate Hands. Ele passa aqui o vídeo que está sendo gravado no momento da nossa aplicação, e depois eu vou mostrar o que é que essa Estimate Hands aqui também faz. E ele vai retornar para a gente alguns hands, que é basicamente as posições que ele identificou que as nossas mãos elas estão. Então, com essas mãos aqui, a gente pode enviar para o Detect Gestures, que ele vai fazer a detecção de qual gesto está sendo feito com as nossas mãos ali. E a partir desse momento, aqui dentro desse for, que ele é um for await aqui, que ele vai ficar recebendo toda vez que um gesto ele foi identificado, ele vai verificar se ele pode rodar o highlight, como a gente tem aqui aquele pequeno identificadorzinho. Caso ele não possa, ele vai simplesmente continuar, ele vai passar para o próximo loop do for. E caso ele possa fazer o highlight da imagem, caso esse Detect Gestures tenha identificado um gesto que está relacionado a algum sinal, a algum alfabeto, alguma letra do alfabeto, ele vai fazer aqui o highlight passando esse evento, que é o que eu mostrei aqui na nossa view, que ele vai fazer o highlight daquele card, né?
Então, basicamente é isso. Esse catch aqui é basicamente um erro para algum estimate hand, para alguma coisa que possa acontecer aqui enquanto ele está executando alguma dessas funções. Tá? Pulando agora para a parte, digamos assim, mais complexa, que é a parte do service, que é onde ele está fazendo realmente toda a lógica de identificação de gestos e identificação de sinais. Então ele está inicializando aqui várias coisas, o Gesture Estimator, que ele pega lá do Finger Pose, que é a biblioteca que eu comentei com vocês, que foi buscada lá no GitHub para ser utilizada. O Hand Pose Detection, ele é o modelo, como a gente pode ver aqui no controller, no nosso Factory. Hand Pose Detection é o que a gente está buscando lá do TensorFlow, o modelo que a gente está buscando para utilizar. O Hands Version ele está utilizando aqui para um controle de versão, e ele usa aqui para inicializar o detector, né, para a gente sempre estar utilizando a mesma versão do Hands Detection ali, para a gente não ter problemas futuramente caso alguma coisa mude. E aqui a gente tem um Gesture Strings, que vão ser os gestos, digamos assim, conhecidos pela nossa aplicação no momento. Inclusive nem todos os sinais do alfabeto eles ainda são conhecidos nesse momento, tá? Ainda faltam algumas letras ali que eu não criei os sinais, os gestos para serem identificados. Inclusive eu posso até mostrar para vocês. Então, beleza. Vamos aqui no controle para mostrar o que é que ele está fazendo inicialmente aqui no loop, que é a primeira coisa a ser chamada. Ele inicializa o detector. E esse Initialize Detector ele vai fazer a inicialização do detector de gestos utilizando ali o Hands Detection que a gente está utilizando, né? O máximo de mãos aqui ele usa 2, então tem alguns parâmetros aqui que são passados. E aí ele cria um detector, né? Que a gente se associou aqui a esse detector dentro do nosso service. E esse detector aqui ele é basicamente o que vai fazer realmente a detecção das nossas mãos, tá? E a partir dessa detecção das nossas mãos é que a gente vai conseguir identificar se ela está fazendo algum gesto conhecido ou não. Então esse detector aqui é onde a gente vai conseguir buscar os gestos que as nossas mãos elas estão fazendo. Voltando aqui para o nosso controller, após isso ele volta aqui para o Estimate Hands, que é o método que ele vai estar executando aqui o tempo todo dentro desse loop. E dentro do Estimate Hands ele vai chamar aqui o método Estimate Hands, que a gente tinha comentado anteriormente. E esse método que ele está aqui, ele vai chamar o Estimate Hands do detector que a gente instanciou aqui anteriormente. E é ele que vai fazer essa detecção da nossa mão, do gesto que está acontecendo, a partir do vídeo que foi passado para ele. Então a gente passou aqui a nossa câmera, né, o vídeo que está sendo rodado, que está sendo gravado no momento ali pelo nosso browser. E a partir disso ele consegue identificar as nossas mãos e em qual posição, digamos assim, elas vão estar naquele momento. Tendo as nossas mãos em mãos, a gente pode rodar o Detect Gestures, que é onde vai realmente acontecer a detecção de alguns gestos que a nossa mão ela vai estar fazendo. Então esse método, um async, né? Sempre que algo estiver pronto ele vai estar retornando, porque a gente utilizou um for await aqui. E nesse ponto ele vai pegar para cada uma das mãos ali que a gente passou as duas mãos aqui que foram identificadas, então para cada uma ele vai pegar aqui esse hand, ele vai pegar os 3D points, então os pontos da nossa mão no espaço tridimensional, e a partir disso ele vai chamar esse método estimate. E o método estimate é o que ele vai fazer, utilizar esse gesture estimator que ele vem da nossa biblioteca que a gente está utilizando, que é a Finger Pose. Então a partir disso a gente vai conseguir identificar se algum gesto está sendo feito. E esse Landmax Key Points, ele é um outro métodozinho aqui que vai retornar vai fazer um mapa aqui para a gente poder buscar realmente só aquilo que interessa para a gente nesse momento, que no caso são os pontos da nossa mão, o X, o Y e o Z, para a gente poder identificar os pontos específicos da nossa mão no espaço tridimensional e excluir algumas informações que são desnecessárias para o nosso projeto, tá? Não estou dizendo que são informações desnecessárias, mas para o que a gente está buscando fazer, a gente só vai precisar disso aqui. Então ele busca esses pontos e ele passa isso para o estimate. E a partir desse ponto, como a nossa função aqui, estimate, ela já consegue identificar se a posição que a nossa mão, se o gesto que a nossa mão está fazendo, ela é um gesto já conhecido pela nossa aplicação, que a gente já definiu. Como a gente, quando instanciou aqui, a gente definiu, esses são os gestos que a nossa aplicação ela já conhece. Então esse estimate aqui, ele vai identificar a posição que a nossa mão está, o gesto que a nossa mão está fazendo e se ele bate com algum gesto que a nossa aplicação conhece e a gente pode trabalhar com ele. Então a partir disso ele faz um pequeno reduce aqui para ver a questão de pontuação, que é algo que o Finger Pose ele oferece para a gente, então para verificar se a pontuação do gesto da nossa mão ele está próximo do que a gente busca ali, ele tem um resultado bom.
e depois ele retorna aquele resultado aqui para o nosso controller, que é onde ele está fazendo aquele highlight da letra ou não, caso ele não encontre nada ou caso ele não possa fazer o highlight. Então essa aqui é a lógica do projeto, é isso que acontece. Então a gente pode ver que não tem aqui nada muito complexo, porque está tudo bem abstraído pelo Fingerpose e pelo TensorFlow, que faz toda essa trabalheira aí de identificação dos sinais pra gente. Mas algo que é importante de falar, de citar, tá? Que a gente precisa definir, como eu tinha falado, quais são os gestos que a nossa aplicação conhece. Então, para cada letra aqui, ele está definindo qual gesto que a nossa mão ele precisa fazer. E para isso eu uso o Fingerpose, tá aqui o FP, né? E a partir disso eu posso dizer, para minha letra A, eu preciso que a curvatura dos meus dedos sejam a seguinte. Eu preciso que o meu dedão ele esteja sem curvatura nenhuma. Então isso aqui é com precisão de 100%. Então o meu dedão ele não pode estar nem um pouco curvado, nem um pouco dobrado. Ele precisa estar completamente estendido, né? E aqui eu posso também adicionar a direção que eu desejo que o meu dedão ele possa estar. Então aqui eu defino duas direções, aqui com 50% de probabilidade, porque dependendo de como você esteja a sua mão, ele pode estar para uma direção um pouco mais para cima, um pouco mais para o lado. Então isso aqui é importante. E o resto dos dedos aqui, a gente faz uma interação aqui pelo dedo indicador, o dedo médio, o anelar, o midinho. Então para todos eles eu quero que estejam completamente dobrados, isso aqui com uma precisão de aproximadamente 100%, tá? Então o que eu quero é basicamente que todos os meus dedos estejam assim e o meu dedão ele esteja não dobrado e apontado para cima ou um pouco na diagonal, depende de como esteja ali a sua mão no momento. Mas dessa forma aqui eu vou definindo qual gesto é para cada letra. Então cada sinal, cada gesto que a minha aplicação conhece, eu preciso definir aqui o que é que como é que ela se comporta. Então para o C aqui, que vai ser assim, então ele precisa ser um half curl ou um no curl, no caso, dependendo do dedo ali que eu estou utilizando. Então aqui para basicamente todos ele precisa ter pelo menos para o C, mais ou menos curvado ou não todo curvado. Então se ele ficar assim também ele acaba pegando, tá? Então para todas as letras aqui eu tenho que definir quais são os modelos, quais são os gestos que identificam cada uma dessas letras, e é isso que vai ser utilizado aqui para o nosso estimador, podemos assim dizer, para o Fingerpose, identificar se aquele gesto ele é conhecido ou não para a aplicação e ele fazer ali o highlight daquele card daquela letra que foi identificada ou não fazer. E mais uma vez mostrando o projeto aqui um pouco na prática, e está identificando o C aqui, porque aqui embaixo eu estou fazendo um C basicamente. Então o projeto ele está dessa forma aqui, tem algumas letras inclusive que elas não estão feitas, tá? Então se eu tentar fazer aqui o Y, que é a letra de baixo, ele ainda não está identificado, eu preciso criar esse gesto, porque a aplicação não entende naturalmente que isso é um Y. Eu preciso dizer que esse gesto, quando eu fizer isso, ele está se referindo a um Y dentro da minha aplicação. Mas como eu mostrei, o A, que era dessa forma aqui, os dedos curvados com o dedão apontado para cima e sem curvatura, ele identifica que eu estou fazendo o A, o B, o C. Às vezes ele demora um pouco para identificar, mas ele identifica. Aqui temos o D, o E. Então a gente pode ver que o A e o L são bem parecidos, mas nesse momento eu defini que quando o dedão estiver curvado também, ele se refere ao E e não ao A. Então a partir disso a gente consegue definir os gestos que são referentes a cada um dos sinais dentro da nossa aplicação. Esse projeto foi um dos mais sensacionais e um dos mais legais nos quais eu já trabalhei. Eu gostei muito de estar desenvolvendo essa aplicação e trabalhando esses conceitos que antes eu achava que não era possível para construir uma aplicação como essa. E você também viu que não é algo nada fora desse mundo, não é algo extraordinário também, que você não consiga fazer. Então com um pouco de estudo, buscando um pouco sobre essas bibliotecas que eu citei, e vendo o exemplo um pouco do projeto que eu mostrei aqui para vocês, que eu vou colocar lá no meu GitHub, caso você queira dar uma olhada melhor, você também consegue construir projetos como esse, ou até muito melhores do que o que eu fiz, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, cara. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você possa se inspirar para construir projetos ainda melhores. E se você gostou, cara, não esquece de dar o like nesse vídeo, de dar um comentário do que você achou do projeto e se inscrever nesse canal. E eu espero ver você também lá no próximo vídeo. Valeu!